Paz e graça, gente. Estamos aqui novamente com o vídeo sobre casamento, fim do casamento, divórcio, repúdio, o que significa divórcio, o que significa repúdio. E esse é o vídeo número 2. Então, você que quer saber a respeito desse tema, eu aconselho você ver o vídeo número 1 para você entender. Senão você vai pegar aqui o vídeo 2, não vai entender nada, vai achar que eu tô falando, né, balelas. E esse tema que nós estamos abordando é tudo fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, nos livros, tá? Os livros tá aqui, a Bíblia, eu mostrei tudo no vídeo 1 para você ver quais são os livros, quais são as Bíblias que nós estamos lendo e em quais livros nós estamos fundamentando acerca desse tema, desses temas, né? Divórcio, repúdio, casamento, fim do casamento. Então, você que quer aprender sobre isso, está passando aí por uma crise dentro do seu casamento, sobre separação, divórcio, quer restauração, não quer ver se pode casar de novo ou não. Então, assim, para você ter maior esclarecimento, maior entendimento acerca desse assunto, veja o vídeo 1 e depois você dá continuidade nesse vídeo, tá bom? E no vídeo 1 nós estávamos lendo Mateus capítulo 19. Então, para não perder, né, o raciocínio, nós iremos ler o Mateus capítulo 19, versículo 1, 2 e 3. E iremos explicar versículo por versículo no que condiz a história, tá bom? Nós estamos agora, nesse exato momento, nós estamos nos baseando o ensino através da Bíblia Cronos, da Jeanne Elson, tá bom? Aqui. E aí no comecinho do vídeo 1 eu expliquei o que é o divórcio, o que é o repúdio. E agora nós estamos lendo, iremos ler o Mateus capítulo 19, versículo do 1 ao 12. Então nós vamos explicar aí passo a passo cada versículo acerca desse assunto: divórcio, repúdio, casamento e tudo mais. Não é? Então, eu aconselhei estar com a Bíblia para que veja que tudo que eu estou lendo está baseado na Bíblia. Então, você que tem a sua Bíblia, tá bom? Seja ela de estudo ou não, pega a sua Bíblia para você ler pelo menos os versículos, tá? O Mateus está no Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito em grego. Então, busque uma Bíblia que chegue aí mais perto da originalidade das palavras, tá bom? Do significado da tradução. Então, pega lá Mateus capítulo 19, versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu esta palavra, partiu da Galiléia e veio para os confins da Judéia, tendo passado pelo Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele os curou ali. Versículo 3. Então aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Né? Daí eu estava lendo aí a explicação, através da Bíblia de Jeanne Elson, da Cronos, sobre isso, né? Que os fariseus eram os entendidos da lei, que estudavam a lei de Moisés, né? Então eles sabiam a resposta e eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, perguntando se é lícito, né, um homem repudiar a mulher por qualquer coisa. Aí Jesus veio respondendo. Aí, aqui no início, nesse livro de Mateus, né, que é um livro muito, muito complicado, muita gente estudou e é muito polêmico, está sendo muito ainda, né, e é muito ainda. Então, vamos voltar. Aí, o que acontece? Os fariseus lhe perguntaram sobre o repúdio, que é o estado de separação, não o divórcio em si. O repúdio é a conta a acertar. Não, o repúdio é o estado da legalização de separação e a carta de divórcio era a conta a acertar. Os discípulos já sabiam a resposta da pergunta que faziam, pois estudavam-se muito a respeito disso na lei de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 2. Neste capítulo, Jesus não defende o divórcio, mas a liberdade das mulheres que estão presas aos homens por causa da dureza do coração, tal como Lia e outras mulheres na Bíblia. Homem podia ter outras mulheres, enquanto a sua primeira mulher continuava presa a ele, por causa da tradição, tornando a mulher escrava de seus maridos infiéis.
Então, no primeiro vídeo eu falei que antigamente na história, né, o homens tinha suas mulheres infiéis e eles não queriam mais estar com elas. Então a lei de Moisés foi dada aí a carta de divórcio para eles. Só que a carta de divórcio era muito caro. Então o que acontece? E eles só podiam se casar novamente se era dado a carta de divórcio. Mas aí ele, por causa da dureza do coração do homem, né, para que não houvesse aí homicídios e, né, nada mais, Moisés então autorizou aí o repúdio, enquanto que é o processo da separação até a carta de divórcio, que era um processo que eles aí adquiriam dinheiro e tudo mais para se divorciar. Só que os bonitões naquela época, o que eles faziam? Eles enrolavam, repudiando suas mulheres, e se casavam novamente com outras. Então deixou de ser aí o casamento que é monogâmico, né? Eles deixavam a primeira mulher, se casavam com outras, ou seja, começou a ter poligamia, vários casamentos. E naquela época isso proliferou de uma tal forma que, como eu falei, né, dava até nojo de tantos homens casando e as mulheres ficavam presas na lei por esses maridos. Então elas não podiam se casar novamente e ficavam ali à mercê do marido infiel, tá? E a lei, naquela época, diz que as repudiadas, como elas estavam deixadas, elas estavam abandonadas, elas ficavam ali sem direito algum. Quem que pagava as contas delas? Ninguém. Então, assim, elas estavam completamente escravas de uma situação, na miséria, totalmente ali, né, sujeita ali a várias coisas ruins. Então, Jesus ele veio para abolir esse repúdio. Ele veio para, né, como eu falei, Jesus ele veio nesse mundo para cumprir a lei e não abolir a lei. E uma das leis era que o homem que era infiel, que queria casar com outras mulheres, ou por a mulher ser infiel, queria casar com outras mulheres, queria casar com outra mulher, tinha que dar a carta de divórcio. Tinha que dar a carta de divórcio. Né? Até para ninguém ficar escravo de ninguém, à mercê de ninguém. Então ele veio para realmente libertar a mulher e o homem do jugo de escravidão do repúdio. Tá? Ele veio para libertar. E antes não, antes os homens repudiavam suas mulheres, deixavam-as ligadas à lei e casavam-se com outras, né? Cometia aí a poligamia. Então Deus abomina o repúdio, Deus abomina o divórcio. Aí nós também lemos o Marcos 10 lá, que fala, né, que o homem solteiro que se casa com a repudiada, esse homem ele é adúltero e a mulher torna-se adúltera, tá? E aquele que cometeu a traição, ele já é adúltero, mas por casar também com outra, continua ainda no adultério. A partir do momento que você é traído, Deus manda você dar a carta de divórcio para que você venha ter uma nova oportunidade. Quer uma compreensão melhor? Assista o vídeo 1 que você vai entender melhor o que eu estou querendo te dizer, tá bom? Então Jesus veio aí abolir essa tradição de poligamia e de prostituição e realmente fazendo com que a mulher venha a ser liberta, venha a ser livre desse repúdio, tá? Agora nós iremos ler o versículo 4 do Mateus 19. E respondendo Jesus, disse-lhes: Não tendes lido que quando o Criador vos fez, desde o princípio, vos fez homem e mulher? E que ordenou, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão dois e não serão os dois. Peraí. Versículo 5. E que ordenou, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne. Versículo 6. Assim não serão mais dois, senão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, tá? Então aí vem. O assunto de Jesus é a luta de Moisés para proteger a monogamia. O que é monogamia? É um casamento só até o resto da vida. Deus criou o homem e mulher para que casasse e fosse até o fim da vida esse casamento. Então Jesus veio também defender a monogamia pelo ato de conceder a carta de divórcio, não a poligamia, que era proliferada
pelo repúdio, que já era comum entre eles. Ele não abre a mão da monogamia. Jesus não abre a mão do primeiro casamento e ir até o fim. Os homens maus repudiavam suas mulheres e se casavam com outras sem limites. Suas respectivas esposas ficavam na mesma situação de Lia, ligada ao seu marido Jacó. Muitos, embora Jacó não seja culpado daquilo. Por essa razão, Jesus disse à mulher samaritana: Este não é o teu marido, porque estava repudiada, isto é, separada, mas ligada pela lei. Seu primeiro marido, de quem ela jamais se separava legalmente, isto é, com quem não havia acertado as contas. Tá? Na mulher samaritana, ela estava casada com o sexto. Então, quando ela chegou até Jesus, Jesus disse que o último marido dela não era marido dela. Por quê? Porque ainda ela estava ligado ao primeiro marido. Estando ligado ao primeiro marido, fazia dela o quê? Uma adúltera. Né? E eu expliquei que quando você é casada, tá lá na certidão de casamento que você está casado, só é desligado se houver morte. Por quê? Porque daí desliga no céu automaticamente, né? A pessoa morreu, desligou no céu. Mas aqui na terra também desliga, porque a pessoa morreu. Então a certidão passa a não ter, passa a não existir mais. Ela não passa a ter mais verdade naquilo, porque a pessoa está morta. Mas quando há uma traição, há também uma traição, o pacto é rompido. Então aí é desligado no céu. Só que Deus fala, desliga na terra também, cumpra a lei. Cumpra a lei. Jesus veio para cumprir a lei e ensinar que a lei deve ser respeitada, então cumpra a lei. Se desliga na terra. Porque senão, se você estiver casado com seu primeiro marido e se juntar com outro homem, você e o homem é adúltero. Então, quer ter uma nova oportunidade? Cumpra a lei. Se divorcia. Tá? Então aí vem explicando. Isso era comum nos dias de Jesus. Não havia nenhuma lei para romper aquele poder que gerava uma contínua poligamia. Por isso, Jesus chegou e perguntou: por que vocês quebram a monogamia pelo repúdio? Por que vocês, quer se separar, ficar largando das suas mulheres? Para que largar da sua mulher? Para que largar? Busca a restauração. Busca a restituição, busca reconstruir a sua família, Jesus está dizendo. Não foi assim no princípio. Como era comum o repúdio, e o homem casava-se com outra. A poligamia se proliferava. Neste capítulo, Jesus está destruindo o poder do repúdio, determinando o fim da condição das pessoas em repúdio, revelando a sua prisão e as suas dificuldades, em Mateus capítulo 5, versículo 31. Jesus relembra que o matrimônio é deixar pai e mãe, isso é, deixar toda a cobertura ou ligação anterior, qualquer união anterior, para que haja perfeita unidade entre carne e carne. Ele estava casando-se, os homens antes estavam casando-se e separando-se, ignorando que deveria deixar os seus pais. Sabiam que esse era o requisito para o matrimônio, mas não se separavam de suas mulheres anteriores, a quem eles apenas repudiavam e criam estar fazendo o correto. Aqui não são apenas genitores, mas todo tipo de laço anterior. O matrimônio é feito de um só laço, de um só pacto. Voltando, o matrimônio é feito de um só laço, de um só pacto. Jesus veio revelar isso. Em outras palavras, assim como vocês casam-se e separam de pai e mãe, assim também se contraírem o matrimônio nessa condição de repúdio, adultério. Não é possível ser uma só carne com o seu cônjuge se a pessoa ainda está ligada pela lei a outra pessoa. Tá bom? Vamos ler? Não é possível ser uma só carne com o seu cônjuge atual se você estiver ligado a uma outra pessoa na lei. Então, se você está casado com alguém, não é possível, o seu outro ser o seu marido. Então, desliga-se, pede a certidão de divórcio lá, a carta de divórcio, dê a carta de divórcio, para que você possa aí
fazer sua vida junto com uma outra pessoa, caso seja aí a sua vontade, tá? Se não, busca a restauração, busca aí a reconstrução da sua família. A união matrimonial entre homem e mulher torna duas pessoas, carne da mesma carne, no espírito, não o espírito do mesmo espírito. O repúdio não permite isso, pois envolve uma terceira pessoa. A outra parte desse texto fala que aquilo que Deus ajunta o homem não deve separar, isto é, aquilo que Deus ajunta é a associação de Deus, é abençoado, deve ser conservado e não deve ser separado pelos homens. Mas o mesmo Jesus nos dará abaixo 3 tipos de matrimônio, entre os tais um que é obrigado pelos homens, e tudo que é feito pelos homens é vulnerável, e qualquer circunstância pode separar. Não traz bênção, não traz paz, não foi Deus que uniu, mas aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Tá? Aí, aqui Jesus os toma pelas mãos e os conduz à verdadeira pergunta. Assim, eles, de maneira correta, usam a verdade palavras divórcio e repúdio separadamente, colocando-as contra Moisés. Observem que eles usam a palavra divórcio primeiro e depois a outra palavra, repúdio, quando pela ordem seria primeiro o repúdio e depois o divórcio. Ou seja, quando os fariseus perguntam para Jesus se é lícito, né, o homem divorciar e depois repudiar, ele estava fazendo uma pegadinha. Por quê? Na verdade, primeiro vem o divórcio, né? O divórcio vem primeiro. Porque a lei é que tem que se divorciar e não repudiar, tá? E eles ali queriam falar, é lícito repudiar e depois se divorciar? Não, não é lícito. Tem que dar a carta de divórcio. E o repúdio deve ser abolido. Aí, versículo 7 continua escrito assim. Então, lhe responderam, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? E versículo 8 vem. Disse-lhe ele, pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, mas desde o princípio não foi assim. Aí versículo 9. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, né, se separar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui está escrito fornicação, e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Tá? Algumas Bíblias traz a tradução de prostituição, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, outras falam relações sexuais ilícitas, mas a verdadeira tradução do grego, tá? É infidelidade. Infidelidade. Prostituição, incesto, no grego, ela significa porneia. Porneia, tá? Vamos lá no dicionário grego. Dicionário grego. Essa aqui é a palavra-chave que eu estava lendo no vídeo 1, que tem aí o dicionário hebraico e grego, que você deve ter para você buscar a originalidade de cada versículo, de cada palavra, para que você não venha ser dilubriado, tá? Então, porneia, tá, gente? Dá um speak script aí depois, nem sei se é assim que fala, tá? Ou dá uma pausa aí e depois você lê, tenta ler aqui, ó. Tenta ler o que está escrito aqui, tá? Se você não tem dicionário grego, aí você lê. Então, porneia, está escrito prostituição, adultério, incesto. Então, o divórcio só é liberado caso haja isso. Por quê? Porque daí o pacto, né, a aliança que está lá no céu, ela é quebrada. Puxa vida. Então, aí você quebra ela também na lei da terra, e daí tá tudo certo, né? E, infelizmente, é uma pena quando a pessoa procura uma outra mulher lá fora, um outro homem, porque, quebra um princípio bíblico, né, que é família. E algumas pessoas ensinam que quando você dá o divórcio, aquele que foi traído, deu o divórcio, ele não quer mais ficar com aquela que traiu, ele não consegue mais. E
aí ele se divorcia. Alguns ensinam que esse divorciado tem que morrer sozinho pro resto da vida. E não, tá? É lei de Deus, escrito em Mateus, em Deuteronômio 24, versículo 52, que Moisés, né, aí orientado por Deus, foi dada aí a carta de divórcio. E por causa da dureza do coração do homem, o repúdio foi liberado, mas aí, assim, não que foi liberado, né? O repúdio foi uma das alternativas que os homens buscaram, né, para abolir a lei, né, para ir contra a lei. E aí se proliferou de uma tal forma e Jesus veio para libertar, né, essas pessoas que estavam só repudiando e escravizando as mulheres e os homens também dessa lei, tá? Então, algumas traduções, teve um homem que disse assim, que fornicação no grego significa porneia e porneia significa o quê? Ato sexual ilícito antes do casamento. E que se você casa com uma pessoa e ela não era virgem, você pode dar carta de divórcio e casar de novo, porque você foi enganado. Mas está além disso. Porneia significa prostituição, antes ou depois, independente, é traição. Aí um pacto, né, gente? Pelo amor de Deus, gente, abre a mente. A aliança, o pacto foi quebrado. Traição é desligado lá no céu. Né? A aliança, ela foi rompida, né? Como se a pessoa tivesse assim, sabe, né? Então, desliga na terra, tá? Para que você venha ter uma nova oportunidade, porque Deus quer uma nova oportunidade para você, se você essa pessoa é uma pessoa assim que trai toda hora e você não consegue perdoar, será que eu posso me casar novamente? Pode sim, mas se você consegue perdoar, perdoa, sabe? Restaura seu casamento, reconstrua, vê por que a pessoa traiu, o que aconteceu, tenta entender, compreender, às vezes é falha sua também. Então, tenta passar por cima disso. Não consegue, você tem sim uma nova oportunidade. E você que traiu, será que você vai para o inferno e está condenado pro resto da vida? Não. Se você se arrependeu de todo o seu coração, dê a carta de divórcio, busca a Deus, peça a vontade do Senhor. Lógico que todo pecado existe uma consequência, tudo que se colhe, se planta, tudo aquilo que nós estamos, que nós fazemos, geramos, né, um resultado lá na frente. Então tudo tem uma consequência. Então você que está de pé, cuidado para que não caia. Você que caiu, ainda que você caia 7 vezes, Deus te levanta 7 vezes. Deus te levanta a todo momento. Se você se arrepende de todo o seu coração, Deus tem sim um novo recomeço para a sua vida. Deus tem sim uma nova história para a sua vida. Deus só quer que você seja transformado, que você reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, que você venha realmente, sabe, cumprir a palavra de Deus, cumprir a lei de Deus, cumprir aquilo que Jesus estava querendo ensinar, que você venha ter um coração perdoador, que você venha ajudar o seu próximo, que você venha ajudar pessoas a não cometer os mesmos erros que você cometeu, sabe? É isso que Deus requer de todo mundo, de todos os homens, que nós venhamos viver em amor, em unidade, sabe? É isso que Deus quer, porque Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus fala assim que o que ele quer é salvar, reconstruir, restaurar, restituir. Deus quer isso para a sua vida, tá bom? Vamos continuar aqui lendo e estudando, né? E Jesus começa então com a segunda palavra, a gente leu até o versículo 9, né? Então, nós iremos agora abordar o ensinamento que nós lemos aqui no versículo 7, 8 e 9. Então, aqui, eu acho que eu já li essa parte, mas eu vou ler de novo. Aqui, Jesus os toma pelas mãos, os conduz à verdadeira pergunta. Assim, eles, de maneira correta, usavam as verdadeiras palavras: divórcio e o repúdio separadamente, colocando-as contra Moisés. Observe que eles usavam a palavra divórcio primeiro e depois a outra palavra, repúdio, quando pela ordem seria primeiro repúdio, que é o estado de separação não autorizado, depois o divórcio. Né? Jesus começa com a segunda palavra. Ele começa com a segunda palavra, que é
o divórcio. Jesus começa com a segunda palavra sem perder o objetivo, respondendo brilhantemente, que é sobre o repúdio, na verdade. O repúdio, Jesus está falando, tá? O repúdio é coisa da dureza dos vossos corações. Não falou da dureza do coração dos seus pais. O repúdio é o estado de separação até que a carta de divórcio seja providenciada. Mas eles mantinham as suas mulheres no estado de repúdio, para não pagar o preço da carta de divórcio. E isso ocasionava um problema, porque custava caro. É por isso que logo a seguir eles disseram: então não convém casar. Não estavam pensando, quando eles fizeram essa pergunta, eles não estavam pensando em felicidade, mas em dinheiro e em adultério. Agora, porque Jesus diz, não foi assim desde o princípio. Lameque fez isso no princípio, repudiou as suas mulheres e manteve presas, como está lá em Gênesis 4, versículo 23. Mas Jesus estava falando de Adão e Eva. Houve problemas entre eles no princípio, mas eles continuaram juntos. Adão não repudiou a sua mulher por causa do pecado. Eles continuaram monogâmicos. Eles não seguiram o caminho de Lameque. O repúdio gera poligamia, pois o que se casa com a repudiada e com o repudiado adultera, porque o repudiado não é a carta, repúdio não é carta de liberdade. Deus, naturalmente, somente com a morte quebra o pacto, mas o homem, com litígio legal, faz pela carta de divórcio, entendeu? Deus, naturalmente, somente com a morte quebra esse pacto, mas o homem com litígio legal, ou seja, com a carta de divórcio, comprovando uma traição, faz pela carta, né? Cumpre aí, dá-se uma nova oportunidade para essa pessoa. O repúdio somente é válido diante de Deus quando é causado por infidelidade de um dos cônjuges, mas também não autoriza um novo matrimônio sem a carta de divórcio, entendeu? Ó, o repúdio somente é válido diante de Deus quando é causado por infidelidade. Aí você vai se separar. Repúdio é o quê? Separação de corpos. Você não vai ter mais relação sexual com o seu marido, com a sua esposa. Por quê? Te traiu. Então você não quer mais contato. Mas não autoriza um novo matrimônio sem a carta de divórcio, que está lá em Deuteronômio 24, versículo 1 e 2. Pois se uma pessoa se une a outra pessoa no estado de repúdio, comete adultério. A infidelidade autoriza repúdio, logo a separação. Mas o repúdio em si não é carta de divórcio. Jesus está dizendo que o único repúdio válido é por causa de infidelidade, mas não disse que a única causa de divórcio é a infidelidade. Neste caso, o repúdio tem que ser resolvido e, infelizmente, de forma errada, escravizando milhares de vidas, erros como esses estão sendo aceitos entre eles e de confundir repúdio com divórcio, tá bom? Então, muitas pessoas estão escravas porque acham que repúdio e divórcio é a mesma coisa. Não, repúdio é o estado de separação, divórcio é outro. Então, quando você tiver essa compreensão, você deixa de estar à mercê de uma situação. Aí, versículo 10, do capítulo 19 de Mateus. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do negócio do homem com a mulher, não convém casar? Versículo 11. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, senão aqueles a quem lhes foi concedido. Então, por isso os discípulos disseram: não convém casar? Né? Aí vem explicando esse versículo. Não convém casar, pois pelo divórcio consideram que iriam ficar mais pobres, já que o repúdio não poderia separá-los definitivamente.
A avareza de seus corações agora foi maior do que a dureza interior que os levava a repudiar. O maior e maior também do que a tradição, que não libertava as mulheres e elas ficavam ligadas pela lei. Como esse é um assunto muito particular, Jesus disse que nem todos os homens poderiam receber esta palavra. Hoje ainda é assim, viu? Quando eu disse assim, pode ser que você aceite essa mensagem, pode ser que não. E mesmo assim, até Jesus está dizendo que esse assunto ele é muito particular. Né? Se você sobre divórcio, sobre repúdio, mas ele explicou o que é repúdio, o que é divórcio. Mas esse assunto ele é muito particular. Jesus disse que nem todos os homens poderiam receber essa palavra. Hoje ainda é assim, porque a maioria dos casos são dignos de solução de Deus, pois para Deus nada é impossível, porque a maioria dos casos são dignos da solução de Deus, tá? Por isso que você vê histórias de traições e separações de anos e ainda acontece uma restauração e ainda é possível ter uma restauração, porque isso está no controle de Deus. E através do Espírito Santo, ele vai ministrar no seu coração se é a restauração que deve ser buscada, tá? Eu falei isso no vídeo, possa ser que você compreenda, possa ser que não, porque cada situação Deus trabalha de uma forma. Para cada pessoa, Deus irá falar de um jeito, para cada pessoa existe um propósito, para cada pessoa existe um projeto, para cada pessoa. Então, por isso que é um assunto particular. E está nas mãos de Deus. É Deus que vai solucionar se é para restaurar, se não é para restaurar. Por isso que existem sinais positivos, sinais negativos. Você deve buscar um entendimento, uma clareza sobre o assunto. Buscar em Deus a vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer? É restaurar? Nossa, Deus quer restaurar. Com certeza Deus quer restaurar. Mas se aquela pessoa que tem um livre-arbítrio, que tem a escolha, quer ter uma vida de pecado, quer ter uma vida de prostituição, de orgia, de incesto, casa-se com várias, então é de se pensar você se vale a pena ou não, tá? Para Deus nada é impossível, né? Deus aqui fala que para dele nada é impossível também. Mas daí você vai entrar no tempo de espera, que foi que eu falei no vídeo 1. Possa ser que essa restauração dure 1 ano, 2, 10, 20, 30, possa ser que nem aconteça. Então, assim, vai muito do seu particular com Deus, da sua intimidade com Deus, aquilo que você quer tratar com Deus. Às vezes você tem um ministério e você precisa da restauração, né? Justamente porque o seu ministério consiste nisso. Então, assim, é algo particular para cada um, para cada pessoa. E Deus vai ministrar no seu coração, né? Ou aquilo que é viável. E através dos sinais, através daquilo que Deus vai te mostrando, você vai ver se realmente é vontade de Deus ou não, tá? E é isso.